Imaginem um mundo sem armas de fogo, sem o estrondo ensurdecedor dos tiros, ou o poder de fogo que pode mudar o curso de uma batalha em um instante. É difícil, não é? A invenção das armas de fogo foi um divisor de águas na história da humanidade. Um momento crucial que redefiniu a guerra, a caça e até mesmo a ordem social. Das primeiras armas de fogo rudimentares, quase toscas, às armas modernas e sofisticadas de hoje, que são capazes de feitos impressionantes, a busca incessante por inovação moldou civilizações e reescreveu o destino de nações. Nossa jornada nos leva através dos séculos, explorando a história explosiva da invenção das armas de fogo, desde suas origens humildes até sua posição atual como uma força poderosa e, ao mesmo tempo, controversa. Preparem-se para uma viagem fascinante, onde cada disparo conta uma história e cada batalha molda o futuro. Nossa aventura começa na China, no século IX, uma era de grandes descobertas e transformações. Imaginem a China antiga, com suas dinastias poderosas, guerreiros valentes e uma sabedoria milenar que permeava todos os aspectos da vida. Alquimistas, buscando o segredo da imortalidade e o elixir da vida eterna, mergulhavam em experimentos complexos e misteriosos, utilizando ingredientes exóticos e técnicas avançadas para a época. Em meio a seus estudos e tentativas de criar substâncias mágicas, eles tropeçaram em uma descoberta que mudaria o mundo para sempre: a pólvora. Conhecida também como pólvora negra, essa mistura, inicialmente criada a partir de enxofre, carvão e salitre, era vista como um elixir mágico, capaz de realizar feitos extraordinários. Mal sabiam eles que essa substância aparentemente mística continha um poder inimaginável, capaz de transformar a guerra e a sociedade. Os alquimistas logo perceberam que a pólvora tinha um potencial explosivo e não demorou muito para que suas aplicações militares se tornassem evidentes, revolucionando a arte da guerra. Era o início de uma nova era, onde a pólvora se tornaria um elemento crucial nas batalhas e na evolução das civilizações. No início, a pólvora era utilizada principalmente para fins de entretenimento. As cores vibrantes e os efeitos pirotécnicos dos fogos de artifício, que encantavam multidões em festas e celebrações, eram um espetáculo à parte. Mas o potencial militar da pólvora não podia ser ignorado por muito tempo. No século XIII, a China já utilizava a pólvora para fins bélicos. Surgiam então os primeiros canhões de bambu, as lanças de fogo, ancestrais das armas de fogo modernas, capazes de lançar projéteis a curtas distâncias. Essas armas rudimentares, mas inovadoras, mudaram a forma de se fazer guerra. A era das batalhas corpo a corpo estava com os dias contados. A pólvora não ficaria restrita à China por muito tempo. No século XIII, a invenção começou sua jornada pelo mundo, acompanhando as caravanas que cruzavam a Rota da Seda. Comerciantes e viajantes levaram consigo a notícia dessa nova descoberta, espalhando-a pelo Ocidente. No século XIV, a pólvora chegou ao Oriente Médio e à Europa, causando um impacto profundo. A guerra nunca mais seria a mesma. Os poderes europeus, sempre em busca de vantagens estratégicas, reconheceram rapidamente o potencial da pólvora. Uma nova corrida armamentista teve início. Os armeiros europeus, com sua expertise em metalurgia e engenharia, logo começaram a aprimorar o design e a tecnologia das armas de fogo. Surgiram então as primeiras armas de fogo portáteis, os canhões de mão. Apesar de pesados e difíceis de manusear, os canhões de mão ofereciam uma vantagem considerável em batalha. Eram armas de carregar pela boca, e o processo de disparo era lento e arriscado. Um pavio aceso era aproximado de um buraco, o que podia ser um desafio em meio ao caos do campo de batalha.
Mesmo com suas limitações, os canhões de mão representavam um passo importante na evolução das armas de fogo. O século XVI marcou a ascensão do mosquete, uma arma de fogo de cano longo que superava os canhões de mão em precisão e alcance. Os mosquetes se tornaram uma força dominante nos campos de batalha europeus, revolucionando a guerra e moldando o mapa geopolítico da época. Com maior alcance e precisão, os mosquetes permitiam que os exércitos enfrentassem seus inimigos à distância, o que levou a batalhas em maior escala e com um número muito maior de baixas. Era o início de uma nova era na história militar. A Revolução Industrial, no século XVIII, impulsionou a inovação tecnológica em diversos campos, e as armas de fogo não foram exceção. A produção em massa tornou as armas mais acessíveis e confiáveis, e a cápsula de percussão, inventada no início do século XIX, representou um avanço significativo. Esse dispositivo, que substituía o pavio, era um pequeno recipiente metálico contendo um composto químico sensível ao impacto. Quando atingido pelo cão da arma, a cápsula gerava uma faísca que inflamava a pólvora no cano, tornando o disparo muito mais confiável. A Revolução Industrial também trouxe outras inovações, como a padronização de calibres e o desenvolvimento de novos tipos de munição. O século XX testemunhou o surgimento das armas de fogo modernas, como metralhadoras, submetralhadoras, pistolas semiautomáticas e rifles de assalto, que revolucionaram o campo de batalha. Essas armas, mais leves, eficientes e com maior poder de fogo, utilizavam munição sem fumaça, o que aumentava consideravelmente sua velocidade e precisão, permitindo aos soldados maior mobilidade e eficácia. As metralhadoras, capazes de disparar centenas de tiros por minuto, se tornaram uma das armas mais temidas e controversas da história militar, mudando a dinâmica dos combates. Os rifles de assalto, por sua vez, projetados para serem versáteis e eficazes em diversas situações, se tornaram a arma padrão de muitos exércitos ao redor do mundo, adaptando-se a diferentes cenários de guerra. O desenvolvimento dessas armas teve um impacto profundo na forma como as guerras modernas são travadas, alterando estratégias e táticas militares de maneira significativa. A proliferação de armas de fogo, em especial as armas de fogo modernas, gerou um debate acalorado sobre o controle de armas. Defensores do controle de armas argumentam que leis mais rígidas são essenciais para reduzir a violência armada e proteger vidas. Por outro lado, os opositores argumentam que o direito de possuir armas é fundamental para a autodefesa e a liberdade individual. O debate sobre o controle de armas é complexo e multifacetado, envolvendo questões sociais, políticas e éticas. Das primeiras armas rudimentares às armas modernas e sofisticadas, as armas de fogo moldaram o curso da história humana. Guerras foram vencidas e perdidas, fronteiras foram redefinidas e a ordem social foi transformada. Tudo isso impulsionado pelo poder das armas de fogo. O uso de armas de fogo resultou em inúmeros conflitos e derramamento de sangue, mas também levou a avanços tecnológicos e médicos. O legado das armas de fogo é complexo e multifacetado, com impactos positivos e negativos na história da humanidade. A jornada das armas de fogo, desde suas origens humildes na China antiga até sua posição atual como ferramenta poderosa e controversa, é um testemunho da capacidade humana de criar e destruir. Da guerra à caça, passando pela segurança pública e pelo debate sobre o controle de armas, as armas de fogo moldaram nosso passado e continuam a influenciar nosso presente. À medida que avançamos para o futuro, é crucial que abordemos os desafios e as oportunidades apresentados pelas armas de fogo de forma responsável e ética. O futuro das armas de fogo ainda está sendo escrito, e cabe a nós decidir qual será o próximo capítulo dessa história.